Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre a origem dos números e o conjunto dos números naturais. Temos a necessidade de contar? Nós utilizamos os números em nossa vida cotidiana. De que modo surgiram os números? Como foram as primeiras formas de contagem? E sua origem? Vamos viajar no tempo e estudar um pouco sobre a história humana. Os povos primitivos sobreviviam em função do que a natureza lhes fornecia. Não sabiam e nem precisavam saber quantos objetos tinham. Com o surgimento da agricultura e a domesticação de animais, surgiu a necessidade do homem contar. A agricultura exigia que o homem tivesse que ter conhecimento sobre o tempo, das estações do ano e das fases da lua, e assim surgiram as primeiras formas de calendários. Os pastores tinham que fazer a contagem de seu rebanho, utilizando pedras. Cada animal que saía para o pasto de manhã correspondia a uma pedra que era colocada em uma sacola de couro. Ao final do dia, quando o rebanho retornava do pasto, era feita a correspondência inversa, onde para cada animal que retornava era retirada uma pedra da sacola de couro. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum dos animais, e se algum fosse adquirido ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra na sacola de couro. A palavra cálculo é derivada da palavra latina calculus, que significa pedra. A correspondência, unidade a unidade, não era feita somente com pedras, mas eram utilizados também nós em cordas, marcas nas paredes, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Com o tempo, as quantidades foram representadas por expressões, por gestos, por palavras, por símbolos, sendo que cada povo tinha sua maneira de representação. Levantar os dedos permitia saber, num determinado momento, a quantidade de objetos, mas não permitia que a informação fosse arquivada. Separar pedras já permitia arquivar a informação por mais tempo, mas não era um método seguro. Surgiu a necessidade de fazer registros de quantidades, números. Com o surgimento da escrita, isso foi possível. Os sumérios inventaram a escrita. São considerados a civilização mais antiga da humanidade. Viviam na região sul da Mesopotâmia, onde se localiza o Iraque. Os sumérios inventaram um sistema de numeração utilizando regras e símbolos para escrever os números, que eram gravados em placas de barro. Esta era a simbologia que os sumérios utilizavam para fazer a representação numérica. Além dos sumérios, outros povos começaram a representar os números através de símbolos. Os maias foram uma civilização que habitou a América Central, atualmente o sul do México. Eles criaram um sistema de numeração que tinha como base a vintena. Os egípcios eram uma civilização conhecida por suas invenções e culturas. Criaram a escrita hieroglífica, que utilizava desenhos para representar os números, que são chamados de hieróglifos. Os romanos são considerados uma das civilizações mais antigas da antiguidade, mais importantes da antiguidade. Inventaram um sistema de numeração utilizando letras maiúsculas para representar os números. Esse sistema de numeração foi utilizado em todo o Ocidente por aproximadamente 2000 anos. Quem inventou? E quando foi inventado o sistema de numeração decimal? No início da era cristã, a contar do suposto ano do nascimento de Cristo como o ano 1, o sistema de numeração decimal foi criado pelos povos hindus que habitavam o norte da Índia. 1. Aí eu tenho o algarismo 1, que ele tem um ângulo, o algarismo 2, dois ângulos, o algarismo 3, três ângulos, o algarismo 4, quatro ângulos, o algarismo 5 tem 5 ângulos, o algarismo 6 tem 6 ângulos, o algarismo 7 tem 7 ângulos, o algarismo 8 tem 8 ângulos,
O algarismo 9 tem 9 ângulos e o algarismo 0 tem 0 ângulo. Na Índia, surgiu o sistema de numeração decimal. Isto aconteceu após o aperfeiçoamento dos símbolos utilizados pelos hindus, quando houve a ideia de introduzir uma notação para uma posição vazia, o zero. Foi quando os 10 símbolos que conhecemos hoje em dia foram criados. Estão aí nossos 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoje esses símbolos são chamados de algarismos indo-arábicos, mas foram os árabes que divulgaram ao mundo os números hindus, após traduções de livros vindos da Índia. Os árabes compreenderam o tesouro que os matemáticos hindus haviam descoberto. Isto permitiu o desenvolvimento de sistemas para o armazenamento de grandes números. Por isso, o nosso sistema de numeração decimal é conhecido como indo-arábico. Como esse sistema de numeração ficou muito fácil de escrever, qualquer número, por maior que ele fosse, e como esses números foram criados para tornar mais prático contar as coisas da natureza, eles foram chamados de números naturais, os quais tornaram mais fácil a escrita dos números fracionários, que passaram a ser escritos pela razão de dois números naturais e não pela adição de dois fracionários. Aí eu tenho a representação do conjunto dos números naturais, que vai de 0 ao infinito, ok? E aqui o conjunto dos números naturais não nulos, é o conjunto n asterisco, é o conjunto dos números naturais sem o zero.